Olá! Nessa videoaula trataremos de mais um conceito relacionado à arquitetura. Esse conceito é conhecido por endianness, traduzido como ordenamento de bytes dentro da memória. Endianness, portanto, é o ordenamento que os bytes se encontram dispostos em uma palavra dentro da memória. Como cada byte tem o seu próprio endereço de memória, podemos ordenar os bytes da direita para a esquerda, ou seja, o byte de menor endereço será o byte menos significativo da palavra, ou da esquerda para a direita, onde o byte menos significativo da palavra se posiciona no maior endereço da palavra. Se ordenarmos os bytes da direita para a esquerda na palavra, denominamos essa forma de ordenamento de Little Endian. Esse nome foi dado como uma alusão a uma situação de um dos contos do livro Das Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, onde um dos povos tinha o hábito de comer ovos quentes a partir da abertura da caixa pela extremidade menor de um ovo. Se ordenarmos os bytes da esquerda para a direita, dizemos que estamos ordenando a memória na forma Big Endian. O que isso altera em desempenho? Absolutamente em nada, assim como a forma de se comer um ovo quente abrindo por um lado ou por outro. É apenas uma forma de organização diferente. Reflitam sobre a razão histórica da existência dessas diferentes formas de armazenamento de dados na memória. Outra reflexão: por que é importante saber se um processador organizou os dados na memória na forma Little Endian ou Big Endian? Por fim, há de se destacar que se o acesso à memória for feito por palavra, o endereço da palavra sempre será o mesmo, independente se seja Little Endian ou Big Endian. Vamos ver nesse slide agora alguns exemplos de instruções que realizam a movimentação de dados entre registrador e memória e entre memória e registrador, quando a memória se encontra organizada na forma Little Endian, ou seja, quando o byte menos significativo da palavra se encontra mais à direita da palavra. A seta na cor azul aponta para a instrução Store Byte, essa instrução SB. Essa instrução faz o processador copiar o byte mais à direita do registrador de origem para o quinto byte deslocado a partir do endereço contido no registrador base. Portanto, o endereço de destino na memória que vai armazenar o byte menos significativo do registrador $S0 será o endereço de memória 1000000005. Como a memória está organizada na forma Little Endian, os endereços dos bytes crescem da direita para a esquerda. Logo, o valor 74 em hexadecimal, representando o byte menos significativo de $S0, será copiado para o endereço do quadrado azul mostrado na figura da memória. Na seta laranja é mostrada a operação inversa, ou seja, a cópia de um byte da memória para o byte menos significativo do registrador de destino, que no caso do exemplo é o $S3. O endereço da posição de memória de onde virá o byte a ser armazenado em $S3 é o byte contido no endereço 0x1000000006, representado pelo quadrado na cor laranja na figura da memória.
Vamos ver nesse slide os mesmos exemplos de instruções mostradas no slide anterior, mas agora quando a memória se encontra organizada na forma Big Endian. Ou seja, quando o byte menos significativo da palavra se encontra localizado mais à esquerda da palavra na memória. A seta na cor azul aponta para a instrução SB, Store Byte. Essa instrução faz com que o processador copie o byte mais à direita do registrador de origem para o quinto byte deslocado do endereço contido no registrador base. Portanto, o endereço de destino na memória que vai armazenar o byte menos significativo do registrador $S0 será o endereço de memória 1000000005. Como a memória está organizada na forma Big Endian, os endereços dos bytes crescem da esquerda para a direita. Logo, o valor 74 em hexadecimal, ou seja, o byte menos significativo do $S0, será copiado para a posição do quadrado azul mostrado na memória. Na seta laranja é mostrada a operação inversa, ou seja, a cópia de um byte da memória para o byte menos significativo do endereço de destino $S3. O endereço da posição de memória de onde virá o byte a ser armazenado em $S3 é 0x 1000000006, representado em hexadecimal e mostrado na figura um quadrado na cor laranja na figura da memória. Dúvidas e outras curiosidades poderão ser esclarecidas na sessão virtual síncrona do curso.